Se você caiu aqui de paraquedas, eu já vou te avisando que essa é a parte 2 do nosso laboratório prático DevOps. Então, antes da gente continuar, eu recomendo fortemente que você assista a parte 1, porque lá está toda a base da qual a gente vai partir para essa aula hoje. Então, na aula 1, a gente aprendeu a fazer o deploy do site estático utilizando o Docker lá na AWS. E hoje nós vamos automatizar toda a parte da infraestrutura utilizando o Terraform. Então, não tem como a gente seguir com essa aula se você não tiver alguns pré-requisitos básicos. É interessante que você saiba os comandos básicos Linux e também a mexer no terminal, que você tenha noção de alguns recursos fundamentais da AWS, como EC2, Security Groups, e também é recomendado que você já tenha utilizado o Docker e saiba, criar as imagens, enviá-las para um repositório, entre outros comandos fundamentais do Docker. E também eu recomendo que você tenha uma noção do que é o Terraform e quais são os comandos essenciais, como por exemplo o Terraform Plain e o Terraform Apply. Se você já tem todos esses pré-requisitos, bora para a aula! Então vamos lá, pessoal. Só recapitulando o que a gente fez na última aula, na primeira aula, o desenvolvedor, ele desenvolvia a aplicação e aí com a aplicação pronta, ele enviava esse código para o GitHub e nós, como DevOps, a gente criou uma imagem dessa aplicação do nosso site, armazenamos no ECR, entramos manualmente na instância EC2 e baixamos a imagem do ECR e aí rodamos o container. E aí, pensando na nossa infraestrutura, o que de recurso foi provisionado pela gente? Foi o ECR, uma role do IAM, para que a instância C2 acessasse o ECR, para que nós concedêssemos permissão para que a instância acessasse o ECR, e nós também provisionamos uma instância C2. Então, de recurso na AWS, foram esses três que nós tivemos que criar manualmente. E a gente conseguiu solucionar o problema de falta de isolamento que a aplicação ela tinha através do Docker. Então, todos aqueles problemas de falta de isolamento, de conflito de dependências, o deploy manual, de certa forma, que era demorado, nós conseguimos fazer de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, escalável através do Docker. Entretanto, essa solução ela ainda pode ser melhorada. Então, no nosso cenário fictício, após nós termos implementado essa solução, começamos a observar alguns problemas diante do provisionamento manual dos recursos na AWS. Então, por exemplo, toda vez que nós, DevOps, íamos provisionar uma infraestrutura diferente, vamos pensar aqui no nosso caso do site. A nossa empresa, ela vende vários sites para vários clientes. Então, a cada cliente novo que entra na empresa, nós, DevOps, vamos provisionar toda essa infraestrutura. E qual que era o problema que estava acontecendo? O provisionamento manual da infraestrutura, ele pode acarretar em erros humanos. Então, vira e mexe, alguém do nosso time de DevOps esquecia de colocar keypair, ou esquecia de liberar uma porta na Security Group, e aí o nosso cliente não conseguia acessar. Fora que eu subi uma instância de um jeito, com um determinado nome, com tags específicas, e aí alguém do meu time foi subir outra instância que era para seguir o mesmo padrão e não estava acontecendo, tinha certas diferenças. Fora que qualquer mudança que acontecesse na infraestrutura, a gente não consegue medir, rastrear essas mudanças. Por quê? Está de forma manual no console da AWS. Então, se alguém for lá e alterar porventura o nome daquela instância, a gente não vai ter o controle disso. A gente consegue ver através de alguns recursos da AWS, como o CloudTrail, por exemplo, que é onde ficam os logs de todos os acessos, de tudo que foi feito na conta, mas é algo muito difícil de ser rastreado, no sentido de que a gente não consegue versionar, não consegue entender qual foi a evolução da infraestrutura. Fora isso, não é escalável. Então imagina que o seu chefe, ele chega para você e fala: nossa, gostamos muito da infra que você fez e a gente vendeu a solução do site para mais 50 clientes
E ele tá perguntando aqui, você consegue fazer 50 ambientes até amanhã? Imagina, pessoal, você ter que ir lá, criar uma imagem de 50 clientes diferentes. Aí você tem que ir criar 50 instâncias de forma manual lá na console da AWS. Então imagina você ter que fazer todo o provisionamento manual dessa infraestrutura. Fica algo completamente inviável. E nós, como DevOps, sempre vamos estar pensando em como vamos resolver os problemas de uma forma mais eficiente, de uma forma que a empresa consiga entregar o produto num período de tempo menor, com uma economia de recursos, enfim, tudo aquilo que eu já falei para vocês na primeira aula. Então, pensando aqui na nossa nova estrutura, vamos seguir o mesmo fluxo, mas vamos alterar algumas coisinhas. Então, o nosso desenvolvedor, com a aplicação pronta, ele vai enviar a aplicação para o GitHub. Nós, como DevOps, já temos a imagem, certo, dessa aplicação, e ao invés de nós criarmos de forma manual cada um desses recursos aqui na AWS, recursos que eu falo é o ECR, a EC2 e a role do IAM, nós vamos fazer isso através de uma ferramenta chamada Terraform, com poucos comandos no nosso terminal, que é o Terraform Plain e o Terraform Apply, nós vamos provisionar toda a infraestrutura. Ou seja, com um comando, o Terraform vai ser o responsável por criar esses recursos pra gente. E como eu quero simular realmente um ambiente real, eu vou também armazenar o estado, né, da nossa infra, que é conhecido como arquivo tf-state. Eu vou explicar mais à frente o que ele significa. Nós vamos armazenar ele num bucket S3 lá na AWS. E eu também vou entrar mais a fundo aqui o que isso significa, como fazer isso, vamos com calma. O que significa o Terraform, certo? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o Terraform, que particularmente é a ferramenta que eu mais gosto. Eu sou apaixonada nessa ferramenta. É uma das que eu mais utilizo no meu dia a dia como DevOps, porque igual eu expliquei para vocês, na minha empresa, eu também sou responsável pela infraestrutura, então nós utilizamos muito o Terraform e eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito. É uma ferramenta extremamente simples, fácil de entender. Então, o que é o Terraform? Para que serve, né, o Terraform? O Terraform, ele é uma tecnologia, uma ferramenta open source que ela permite provisionar, gerenciar e versionar a infraestrutura. Então, vamos pensar aqui, todo tipo de infra que a gente quiser subir, seja na AWS, seja na Azure, no Google Cloud, até mesmo em provedores on-premise, nós podemos utilizar o Terraform para provisionar essa infraestrutura para a gente. Então, ao invés de eu ir lá na console, clicar Launch Instance, atribuir todas as características e parâmetros que eu preciso para subir a minha instância EC2, eu vou escrever isso através de um arquivo declarativo. Então, eu vou escrever tudo que eu quero. Aqui, por exemplo, o Terraform cria para mim um EC2 na minha conta AWS com isso e aquilo. Então, com este nome, com esta security group, etc. E aí, a gente faz esses arquivos de configuração declarativos que o Terraform, na hora que a gente roda o comando no Terraform para ele planejar, ele vai fazer tudo isso para a gente. E aqui nessa aula a gente vai utilizar a documentação oficial do Terraform, tanto do registry da AWS e também a documentação oficial da ferramenta em si, para a gente entender um pouquinho mais sobre a sintaxe do Terraform. E por que eu acho tão importante essa parte aqui, e eu até deixei bem grande para vocês, é porque você tem que saber olhar a documentação do Terraform. Porque se você aprender como olhar a documentação, o que ela significa, você simplesmente consegue se guiar sozinho, você consegue implementar novas soluções. E aí, quais são os componentes básicos da estrutura, né, do Terraform para a gente começar a pôr a mão na massa e aprender? Basicamente, a gente tem o provider TF, que é um arquivo onde a gente vai dizer aonde o Terraform vai provisionar a infraestrutura. No nosso caso, vai ser na AWS, mas aqui poderia ser na Azure, no Google Cloud, em algum servidor on-premise, tanto faz, tá? Então, no provider é onde a gente vai falar aonde o Terraform vai criar os nossos recursos. A gente tem os resources, certo? Que são os recursos em português, que é literalmente o quê? Então, o que eu vou criar? No nosso caso, igual eu falei, nós vamos criar uma instância EC2, um ECR para armazenar nossa imagem e algumas outras coisas
que eu vou mostrando para vocês na nossa aula. Nós temos também as variáveis, que são os valores, ou seja, eu vou criar uma EC2, beleza? Com qual nome? Com qual security group? E todos os parâmetros que eu colocaria manualmente, que eu digitaria lá, AMI, a key pair, tudo isso a gente vai passar nas nossas variáveis, que são, como o próprio nome diz, variáveis. E depois que eu defini tudo isso, né, eu defini aonde, eu defini o que eu vou criar, com quais valores, a gente roda o comando no terminal mesmo do Terraform Plan, que ele vai gerar um plano de execução pra gente. Ou seja, ele vai listar tudo que ele vai criar. Ele vai falar assim, Maria, eu vou criar um EC2, eu vou criar um ECR, desse jeito, assim. Você tá de acordo? É isso mesmo? Aí eu vou falar, sim, Terraform, tô de acordo, eu quero criar. E aí eu vou e rodo um Terraform Apply. E aí ele vai criar a nossa infraestrutura e vocês vão ficar impressionados com a rapidez que é isso. E depois que a nossa infra for criada, nós temos as opções também de gerar outputs, que nada mais são do que saídas, né, no nosso terminal para que a gente consiga ver os valores depois do apply. Então, eles são muito úteis e os outputs também fazem parte dessa estrutura básica que eu falei para vocês no Terraform. E por fim, a gente tem o TF State, que é o que eu falei que a gente vai armazenar lá no S3, que nada mais é do que o arquivo responsável por guardar o estado atual da infra. Ou seja, vamos supor no nosso cenário aqui, a gente subiu uma instância EC2, um ECR na nossa conta AWS para o nosso cliente. O TF State vai guardar isso, e aí ele vai falar, o estado da infra atual é desse jeito. Se eu for lá e porventura alterar alguma coisa, seja manualmente ou pelo Terraform, ele sempre vai se basear neste arquivo para ver quais foram as alterações. Exemplo, quero alterar o nome da instância. Então eu vou lá, se eu alterar manualmente e rodar um Terraform Plan, ele vai mostrar essa diferença, vai falar assim, olha, houve aqui uma divergência, e aí sempre vai permanecer o TF State, ou seja, se eu rodar um Terraform Apply, aquilo que eu mudei manualmente na minha conta vai ser substituído. Obviamente, se isso estava contemplado dentro do TF State. Se porventura eu alterar o nome direto lá no código do Terraform e rodar um plan, ele vai olhar para o TF State e vai falar, antes estava o valor X, agora vai passar a ter o valor Y, você está de acordo? E aí ele vai aplicar somente aquilo que foi alterado dali para frente. Se eu quiser adicionar uma nova instância neste mesmo código, mesma coisa, ele vai se basear no TF State. E aqui eu peguei um print, né, da própria documentação oficial do Terraform, na parte onde explica o que é, enfim, que o Terraform ele consiste basicamente nessas 3 etapas, que a primeira é escrever, certo? Então você escreve todos os arquivos da sua infraestrutura do jeitinho que você quer, você roda um plan, certo? Aí ele vai planejar todas as ações que ele vai fazer e por fim a gente faz o apply e o Terraform realmente cria tudo pra gente que a gente definiu lá na nossa conta AWS ou qualquer outro provedor. Como você pode ver, existem mais de 1000 providers, ou seja, o Terraform ele não só funciona para AWS, Google Cloud, mas como também em outros 1000 providers, mais de 1000 providers. Então vamos lá, pessoal. Eu não vou precisar clonar o repositório porque eu vou criar os arquivos aqui com vocês e aí vou subir aqui os arquivos para o laboratório DevOps nesse repositório para que vocês consigam se basear nos arquivos depois. Eu vou entrar dentro de Project, certo? Que é uma pasta que eu já tenho criada, Lab, e eu vou abrir o VS Code. Com o meu VS Code aberto, eu vou criar o nosso primeiro arquivo chamado provider, provider.tf. O que é o provider? Igual eu falei para vocês, é aonde o Terraform vai provisionar os recursos. Então, no nosso caso, o provider vai ser a AWS. A gente digita provider, AWS, e aqui, já até tá pedindo para completar aqui, eu vou passar a região US East 2, que é a região que eu estou trabalhando. Caso você esteja trabalhando em alguma outra região, é só você colocar aqui. E vou salvar o arquivo. O segundo arquivo que eu vou criar, ele se chama backend.tf. O arquivo backend, ele é responsável por dizer que o nosso TF state, que é o nosso estado da infraestrutura, ele vai ser armazenado de forma remota e não na nossa máquina. Então aqui no nosso desenho, a gente vai armazenar o TF state num bucket S3 e nós precisamos informar que isso vai ser feito para o Terraform através do arquivo
backend.tf. Por que a gente utiliza o backend.tf? Então eu vou abrir aqui, pessoal, a documentação oficial do Terraform na parte onde ele explica a parte do back-end. O que é o back-end? Por que nós vamos utilizar o back-end? Nós vamos utilizar o back-end porque ele permite a colaboração de várias pessoas. Então, por exemplo, se eu rodasse o Terraform na minha máquina e o TF-State ficasse na minha máquina, se outra pessoa, porventura, subir um outro Terraform, ela vai ter aquele outro TF-State e isso poderia gerar conflitos. Então, quando vários engenheiros, utilizam Terraform, a gente armazena o estado da infraestrutura dentro da nuvem para evitar conflitos, porque todo o pessoal do time precisa ter acesso ao mesmo estado, certo? Porque senão vira bagunça. Isso também evita uma possível corrupção do estado, então se alguém sem querer for lá e deletar o TF-State, o Terraform não vai ter mais o estado atual e ele não vai conseguir se basear. Então, na hora que eu for rodar um plane, um apply, for implementar os recursos em nuvem, ele criaria tudo de novo, porque ele estaria partindo do zero. Se a gente descer um pouquinho, tem a parte aqui que ele mostra pra gente como que a gente faz para enviar o nosso TF-State, guardar o nosso TF-State num bucket S3. Então eu vou copiar aqui essa parte e vou colar no nosso VS Code. Então, colando aqui, a gente já tem a estrutura base de como que é criar um back-end. Aqui, basicamente, está falando, Terraform, back-end no bucket S3. Aqui eu vou passar um nome para o meu bucket. Aqui vai ser o caminho dentro do bucket, se é dentro de uma pasta, por exemplo. E qual que vai ser o nome do meu arquivo tf-state. A região padrão. E esse profile pode tirar, tá? Não tem necessidade. E eu vou deixar uma key aqui também, que é de encrypt true. Eu quero que os dados fiquem criptografados. Aqui tá dando um erro de sintaxe. Peraí. Beleza. Então, antes de tudo, eu vou abrir a minha conta AWS. Com a minha conta da AWS, eu vou vir no recurso S3, clicar aqui. E aqui, pessoal, eu já até tenho um bucket, porque eu faço vários laboratórios, mas a gente vai criar um bucket S3 de forma manual. Então, eu vou clicar aqui em Create Bucket para o propósito geral e aqui eu vou dar um nome para o meu bucket. Geralmente, a gente coloca indicando que esse bucket é específico para armazenar os states do Terraform. Então, eu vou colocar, por exemplo, Terraform State Maria Lázara. O nome aqui é um nome global, ou seja, tem que ser um nome único para o seu bucket. Vou deixar configurações padrão, certo? É importante aqui o block ao Public Access, porque eu não quero que esse bucket seja público, então eu vou deixar habilitado. O versionamento, você poderia habilitar, por exemplo, para ter o versionamento desse arquivo, mas no meu caso aqui eu vou deixar desabilitado e vou deixar tudo do jeito que está. E eu vou clicar em Create Bucket. E pronto, a AWS ela já criou aqui para mim o meu bucket na região de Ohio. E aí, se você clicar aqui, no caso, no bucket que eu criei aqui, não vai ter nenhum objeto ainda, mas a gente vai armazenar aqui dentro. Então aqui, da parte do nosso desenho, a gente já provisionou o bucket S3, que é onde a gente vai armazenar o nosso TF-State. Então aqui eu vou preencher com o nome do meu bucket, que no caso é Terraform State Maria Lázara, o que é a pasta e o nome do arquivo, Se eu quiser passar o nome direto, eu posso, mas para deixar mais organizado, eu vou colocar site barra terraform tf-state. Então, aqui é o nome do meu arquivo, tf-state, certo? Que poderia ser qualquer coisa aqui. E aqui, a pasta dentro do bucket aonde esse arquivo vai ficar. Aqui, pessoal, no meu outro bucket, como vocês podem ver, eu tenho as pastas onde eu organizo os meus tf-states. Como eu estou estudando para CKA, a infraestrutura da CKA tá aqui e eu também criei aqui um projeto DevOps fase 2 também, que é onde eu fiz os testes para esse laboratório. Então veja, é importante ter as pastas para que você tenha uma certa organização na hora de subir a sua infraestrutura. Aqui eu vou colocar a região, que é o S ish2 e beleza, já criamos o nosso back-end. Então agora a gente já preparou todo o nosso ambiente para poder começar a escrever o código de fato dos recursos que nós iremos criar. Para ficar mais didático, cada um desses recursos eu vou escrever um código Terraform diferente, mas geralmente as pessoas costumam utilizar o arquivo chamado main.tf e dentro desse arquivo eles colocam todos os recursos que eles vão provisionar.
tá? Mas no meu caso, eu gosto de separar. Então, eu vou deletar aqui o main e a gente vai começar com o ECR. Então, eu vou escrever ecr.tf e aí vamos lá, o que eu quero te passar aqui que eu acho que para mim é o mais importante nessa aula. É você entender a documentação do Terraform. Entrando no Google aqui, você vai digitar Terraform, doc, por exemplo, AWS, que aí já vai aparecer, tá? É esse primeiro aqui, AWS Provider. O link vai estar na descrição também. Mas aqui é o nosso registry do Terraform, onde tem toda a documentação necessária por providers, né? Então, se você vier aqui, por exemplo, se você vier aqui na página inicial, você vai encontrar documentação para vários provedores diferentes e a gente vai utilizar a AWS. Então, eu vou voltar aqui, que é o provider AWS. Aqui ele já até dá pra gente, ó, que foi o que a gente colocou lá do nosso provider. E aqui, nessa parte, tem todo tipo de recurso que você quiser criar na AWS. Então, por exemplo, tá? Se eu pesquisar aqui por ECR, descendo um pouco aqui, achei, ó. ECR, tá vendo? Elastic Container Registry. Então, aqui no ECR, a gente vai ter os recursos e os data sources. E dentro dos recursos, nós temos tudo isso aqui relacionado ao ECR que a gente pode criar. Então, por exemplo, se eu quiser criar um life cycle policy, né, uma política de ciclo de vida para as minhas imagens, é só eu clicar aqui que vai aparecer o código Terraform para a gente criar isso. No nosso caso, a gente quer criar um ECR. Então, é só a gente clicar aqui que já vai aparecer para a gente um exemplo de uso, toda a documentação e todos os parâmetros que nós podemos inserir dentro lá do nosso código Terraform. Então, eu vou pegar de exemplo a primeira parte aqui, vou copiar, voltando para o nosso VS Code, eu vou colar. Então, aqui, a gente já está aprendendo a utilizar a documentação, que é muito importante. Como entender essa documentação? Sempre vai ter um exemplo de uso para você ver como é que funciona. Sempre vai ter essa parte de argumentos, que são todos os parâmetros que você pode colocar, e aqui vai estar descrito se esse parâmetro ele é opcional ou se ele é obrigatório. Por exemplo, a região, no caso do nosso ECR, ela é opcional. Já o nome do ECR, ele é um parâmetro obrigatório, ou seja, a gente precisa inserir o nome, senão o Terraform não vai criar o nosso ECR. Fato é que se a gente for tentar criar o ECR de forma manual sem um nome, a gente não vai conseguir. Então, tudo que está na console é refletido para dentro do Terraform. Por isso que é muito importante que você saiba criar os recursos de forma manual primeiro, para que depois você utilize o Terraform, porque aí fica muito mais fácil de você entender como que as peças se encaixam. E aqui vai explicar tudo que cada um significa. Então, por exemplo, região. É a região onde esse recurso vai ser gerenciado. Então, se a gente não passar a região, ele vai puxar da região que a gente configurou no nosso provider. No nosso caso, como aqui no nosso provider a gente colocou a região, então eu não preciso passar a região do ECR, a não ser que eu quisesse passar em uma outra região diferente. Só que, sinceramente, eu nem sei se ia funcionar. Quem entende mais de Terraform aí depois pode responder nos comentários. Então, voltando para nossa AWS, clicando em ECR, né, no Elastic Container Registry, eu vou clicar em criar. E aqui, pessoal, o que a gente fazia? A gente passava o nome do repositório, a gente falava se as tags elas poderiam ser mutáveis ou não, né, se elas poderiam ser sobrescritas. No nosso caso, a gente deixou nas configurações padrão, então ela vai ser mutável. E nas configurações de criptografia, a gente deixou também padrão no AES 256. E aí a gente clicava em criar e a gente já criava o nosso repositório. Como que a gente faz isso no Terraform? Aqui segue o padrão de recurso, certo? Eu estou informando a AWS que isso é um recurso. Qual recurso que é? No nosso caso, é um AWS ECR repositório. Este nome aqui, ele tem que ser o mesmo que está na documentação. Então, se você vier aqui em cima, repara que o recurso se chama AWS _ECR _ repositório. Então, aqui você não pode mudar esse nome, porque senão o Terraform não vai identificar qual que é o recurso que você está querendo criar. A segunda parte, entre aspas, é o nome que eu vou dar para esse recurso. Não necessariamente é o nome do ECR em si, tá? Não é o nome do ECR, é o nome que eu vou dar para esse recurso aqui dentro do meu código. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, ECR site. Poderia ser qualquer nome aqui que eu quisesse. Vamos supor que eu queira criar 2 ECRs, então eu vou copiar essa parte aqui
aqui, colar. Então aqui eu teria o nosso primeiro recurso, ECR, e aqui seria o ECR Site 2, por exemplo. Então é mais para ter uma organização e entender qual que é o recurso dentro do código. O nome aqui não é o mesmo que esse. Pode ser igual, mas não significa que tem que ser igual. De fato, o nome que vai aparecer na AWS é a tag name em si e não o nome do recurso. É importante que você saiba disso. Então, eu vou deletar esse segundo aqui, vou deixar só um. Em nome, eu vou dar um nome para o nosso repositório que vai se chamar site prod. Repara que aqui está perguntando qual que vai ser a mutabilidade da tag, né? Se a gente voltar na documentação, na parte dos argumentos, você pode reparar que a parte de tag mutability é opcional e aqui ele te dá todas as opções que você tem para poder utilizar. Então, se eu voltar no ECR aqui, repare que a gente tem as duas opções e aqui também a gente consegue adicionar filtros, que seria aqui as exclusões. Então, repara que tudo que você fizer de forma manual, você tem a opção de passar isso para código no Terraform. Então, no nosso caso, a gente vai deixar mutável mesmo. Então, já está aqui mutável. Essa parte aqui é a parte de escanear na hora que a gente enviar a imagem. Então, se eu voltar aqui para o ECR, seria essa parte aqui de configurações de verificação de imagens. Habilite a verificação por push para que cada imagem seja verificada após ser enviada para o repositório. Como aqui já está falando que essa configuração ela já está depreciada desta forma que está aqui, a gente não vai colocar ela no nosso código Terraform. Então aqui no meu VS Code eu vou remover essa parte aqui e vou deixar somente essas duas informações. E pronto, pessoal, a gente já escreveu o arquivo declarativo do nosso ECR. Então, voltando aqui para o nosso desenho, eu já vou deixar de verdinho aqui, porque a gente já fez o nosso arquivo do ECR. E agora a gente vai fazer da nossa EC2. Tá, Maria, como que eu crio uma EC2 usando o Terraform? A lógica sempre vai ser a mesma. Você primeiro consulta a documentação, vê como é que é, vê quais são os argumentos obrigatórios, os opcionais, de acordo com aquilo que você quer provisionar, e aí sim você começa a escrever. Então vamos lá na nossa documentação. Eu vou achar aqui a parte de EC2. Aqui a gente já achou EC2, AWS Instance. Aqui ele já me dá um exemplo. Eu vou pegar só essa parte aqui, recurso AWS Instance, que é o que eu quero. Vou copiar, vou no meu VS Code, vou criar um novo arquivo chamado ec2.ts e aqui a gente vai criar a nossa EC2. Então, repara, tá seguindo o mesmo padrão que eu falei para vocês. Você indica que é um recurso, você fala qual que é o recurso, no nosso caso é uma instância AWS, e aqui a gente pode dar um nome para nossa instância. No meu caso, eu vou colocar website server. Lembrando que esse nome não é o nome da instância em si, mas sim o nome do nosso recurso. E aqui ele já me pede uma AMI e o tipo da instância. Se você vier aqui na documentação, na parte dos argumentos, ele vai te dar todos os argumentos que você pode incluir na sua instância EC2. Indo aqui na minha console em EC2, na parte de instâncias, eu vou criar uma instância. Eu cliquei aqui, não significa que eu vou criar, tá, pessoal? Eu entrei nessa parte aqui para você ver o que a gente insere de parâmetro manual e como que a gente vai passar isso pro Terraform. Então aqui a gente vai passar um nome para nossa instância. A gente vai passar qual sistema operacional, qual AMI, qual arquitetura, qual é o tipo dessa instância, qual que vai ser o par de chaves. Na parte de configurações de rede, a gente estava utilizando a rede padrão, a VPC padrão, e a gente também criou uma security group. Repare, grupos de segurança, né, tava em inglês na outra aula, mas aqui é uma security group. A gente criou permitindo o tráfego SSH do IP da minha máquina, no caso, né, aí na sua casa seria, no caso, o IP da sua máquina, e a gente permitiu o tráfego HTTPS, permitiu o tráfego HTTP, a gente deixou 8 GB de armazenamento mesmo. Então, voltando aqui para nossa instância EC2, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, o nome da instância, ele é passado através de uma tag. Então, quando você dá um nome para sua instância aqui, repara que aqui do lado já tem adicionar mais tags, tá vendo? Então, o nome da instância segue esse padrão de tag. Então, ele é passado como uma tag. Se eu quisesse adicionar, por exemplo, uma nova tag aqui, chave, e aqui seria o valor dessa chave. Exemplo, tá? Então, aqui no nosso código Terraform, eu vou passar o nome da minha instância, que vai ser website server. Fora isso, pessoal, eu também vou adicionar de tag aqui provisioned Terraform, para indicar que esse recurso ele foi
provisionado pelo Terraform. Então, toda vez que a gente sobe um recurso na AWS, geralmente a gente coloca uma tag indicando que esse recurso ele é gerenciado pelo Terraform para que a pessoa não altere ele de forma manual, enfim. E aqui a gente poderia colocar outras tags, como por exemplo, cliente Maria. Então, aí é por conta da empresa, da organização, enfim. Então, aqui a gente já deu um nome e a gente já deu outras tags. A segunda parte é a parte da AMI. Qual imagem a gente estava utilizando de forma manual? A gente estava utilizando o Amazon Linux. Se você clicar aqui, você vê que tem aqui o ID dessa AMI. E é exatamente isso que a gente vai pegar. Então, aparece aqui embaixo também, ó, a arquitetura. E aqui aparece a AMI. Eu vou copiar essa AMI aqui. Voltando aqui para o nosso código Terraform, eu vou colar aqui dentro de AMI o ID da AMI do Amazon Linux. Inclusive, eu posso até colocar um comentário aqui. Ó, ele já até apareceu para mim. O Copilot é muito bom, né? Eu vou deixar aqui Amazon Linux 2 AMI, por exemplo. Descendo um pouco, a gente selecionava qual o tipo da instância. No nosso caso, a gente está utilizando a T2 Micro, porque ela é de nível gratuito, né? O free tier da AWS, e a gente não vai ser cobrado por isso. Então, voltando aqui, em Instance Type, eu vou passar o tipo da instância, que vai ser T2 Micro. Descendo um pouco mais, repare que a gente precisa passar qual que é o par de chaves para que a gente consiga fazer a conexão SSH nessa instância. E como que a gente faz isso? Agora começou a ficar um pouco mais complicado, né? Porque no nosso exemplo não tem a chave. Então, o que a gente vai fazer? Vai olhar na documentação. Então, aqui na nossa documentação, nós vamos procurar por algum parâmetro que tenha a questão da key pair, certo? Então, vamos achar aqui, eu vou dar um Ctrl F e pesquisar por key. E aqui ele já me dá, ó, key name. No nosso caso, na aula anterior, o que a gente fez? A gente foi lá e criou uma key pair e depois a gente atrelou ela na nossa instância. Então, a gente veio aqui e a gente criou uma nova key pair, passamos o nome, certo? Baixou esse arquivo pra gente e aí a gente atrelou ele na nossa máquina. Aqui no Terraform, a gente pode criar a key pair através de um recurso, ou seja, a gente vai escrever lá resource e tal, e a gente pode criar a nossa key pair, passando aqui a chave pública, ou a gente pode criar manualmente e aí a gente seta apenas o nome dessa key pair no Terraform. Para não estender muito, eu vou criar uma key pair de forma manual, tá? Eu não sei se você chegou a apagar na última aula a sua key pair. Se você não apagou, ela vai aparecer aqui na hora que você clicar. Que no nosso caso foi a chave site prod. Eu vou selecionar ela. Se você apagou, não tem problema. Clica aqui, cria uma nova e aí você vai passar o nome dela. E eu deixo de desafio para você tentar sozinho criar uma key pair pelo Terraform. Eu não vou fazer isso para não estender muito a aula. Então, voltando aqui para minha AWS Instance, eu vou achar aqui o parâmetro key de novo, e ele chama key name, tá vendo? E aí eu vou precisar passar o nome da key pair usada. Aqui no meu VS Code vai ser key pair, certo? Ele já até completa aqui para mim, e aqui eu vou colocar o nome da key pair, chave site prod, beleza? Tá me dando um erro aqui porque aí, pessoal, ele tava até apontando um erro, não é key pair, é key name, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, key name, e aí, beleza, eu vou passar o nome da minha chave. Então, descendo mais um pouco aqui na parte de configuração de rede, a gente vai utilizar a VPC padrão, certo? Sem preferência de subrede, então eu não preciso setar uma subrede específica por enquanto. E repare que a gente criava um security group, então eu selecionei na outra aula a opção de criar o grupo de segurança. Como a gente criava manualmente aqui, a gente também vai precisar criar a security group pelo Terraform, com as regras de permitir o tráfego SSH do IP da nossa máquina, permitir também o tráfego HTTPS e o tráfego HTTP. Então, não só vamos criar a Security Group, como também vamos atrelar regras de entrada para esta máquina e regras de saída. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Olha a documentação. Vamos procurar pelo recurso Security Group, para que a gente veja como que a gente faz para criar Security Group. E aqui a gente já tem AWS
Security Group. Então aqui na documentação a gente vai ver os exemplos e os argumentos, certo? No caso aqui, repare que a gente tem o recurso AWS Security Group, a gente tem AWS Security Group Ingress Rule. Então eu vou pegar aqui o exemplo padrão, certo? Só da primeira parte, que é Security Group, que a gente quer criar. No caso aqui eu vou deixar no mesmo arquivo, mas você poderia criar um novo chamado Security Group, mas eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Então eu vou colocar aqui Security Group e vou colar o nosso exemplo. Eu vou chamar, por exemplo, de website SG. Qual que vai ser o nome da minha Security Group? Vai ser website SG, e aqui seria a descrição para nossa Security Group. No nosso caso, eu vou deixar sem descrição, tá? E aqui ele me pede o ID da VPC. Como que eu sei o ID da VPC, né? É a VPC padrão minha. Então aqui na minha console ele já aparece aqui pra gente. Mas se você vir aqui em cima e digitar VPC e clicar aqui em VPC, já vai ter aqui a VPC padrão. Como que eu sei que ela é a padrão? Se você vier aqui, vai ter a parte de VPC padrão, sim. Então ela é a VPC padrão. Eu vou vir aqui, vou copiar o ID dessa VPC e aqui eu vou colar. Eu tenho que deixar isso aqui entre aspas, tá, pessoal? E aqui em tag, eu vou também deixar a tag aqui com o nome, vai se chamar website SG, e eu vou colocar as mesmas tags padrão aqui. Beleza? Depois de criar a Security Group, nós também temos que atrelar, né, as regras de entrada e de saída dessa Security Group. E como que a gente faz isso? Vindo aqui em EC2, na parte aqui embaixo de Security Groups, repare que eu tenho algumas aqui de exemplo e a gente tem a default. Eu vou selecionar uma para você ver como é que funciona a Security Group. A Security Group, ela tem um nome, geralmente, né, que aparece aqui. Ela tem quem é o proprietário, ela tem um ID, e se você vier aqui, temos regras de entrada e regras de saída. Regras de entrada, quem entra. Então, a gente tem que passar aqui qual que é o tipo de entrada, qual que é o protocolo, qual que é a porta e a origem. Então, se você vier aqui, por exemplo, em editar regras de entrada, vamos supor que eu quero adicionar uma regra de entrada. Então, aqui, em tipo, eu vou setar o protocolo aberto para o tráfego de rede. Então, você pode escolher SSH, HTTP, enfim, você escolhe o protocolo. Então, lá no nosso caso, qual que é o protocolo que a gente vai habilitar? O SSH, o HTTP e o HTTPS. O SSH especificamente do meu IP, então eu só vou permitir entrada do protocolo SSH na porta 22 da minha máquina, do meu IP, àquela instância, e a gente vai permitir o tráfego HTTP e HTTPS de todos os IPs do mundo para a nossa máquina. Então aqui a gente selecionaria, por exemplo, tá falando do acesso SSH, aqui já aparece o intervalo de portas, já aparece o protocolo, a origem aqui a gente pode colocar, por exemplo, a origem de qualquer local IPv4, seria todos os IPs do mundo, ou eu poderia selecionar o meu IP, que aí é específico do meu IP. Já vimos como que funciona no console, vamos passar isso para o código. Então, se você vier na documentação oficial, repare que aqui a gente tem AWS VPC Security Group Egress Rule e VPC Security Group Ingress Rule. Então, a gente vai adicionar uma regra de entrada, que seria um ingress. Aqui, ele inclusive já dá pra gente as regras. Então, eu vou copiar essa opção aqui e vou colar logo abaixo do nosso recurso. Então, aqui a gente está criando, certo, uma regra de entrada que vai ser permitir o protocolo SSH apenas do IP da nossa máquina, que nada mais é que aqui, no nosso painel da instância, a parte de criar um grupo de segurança a gente já fez, é essa parte aqui, de permitir o tráfego SSH de qualquer lugar, a gente clicava em meu IP. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, lá, SSH. Repare que aqui a primeira coisa que ele pede é o ID do AWS Security Group. Ele está pedindo qual que é o ID do Security Group para que ele atrele essa regra. No nosso caso, a gente não criou de fato o Security Group ainda, a gente só declarou que a gente vai criar ele. Então aqui eu vou dizer que o ID do Security Group, ele é um recurso AWS Security Group. Qual o nome do recurso que eu vou fazer referência? No nosso caso, é esse recurso aqui, com este nome, website _SG. Então, aqui, o nome do recurso a qual a gente está se referindo é esse, é website _SG. .id, ou seja, eu estou pedindo o ID deste recurso. Então, na hora que a gente rodar o Terraform Apply, ele primeiro vai criar o Security Group, aí esse Security Group vai gerar um output com o ID desse Security Group, e aí o recurso, né, a regra de entrada aqui, o recurso regra de entrada,
ele vai pegar esse ID para poder ser criado. Como que eu sei que é .id? Se você vier na documentação do Security Group aqui, ó, então aqui eu tô no recurso Security Group, a gente sempre tem os outputs que são criados dos nossos recursos e que a gente pode utilizar esses outputs em outros recursos, que é o que está acontecendo aqui no caso. E como que eu sei quais são esses outputs? Assim como a gente tem os argumentos, a gente tem os atributos. Então, clicando em atributos aqui, tudo isso daqui, que está dentro de atributo, são os outputs, são possíveis atributos que a gente pode pegar do nosso recurso e inserir em outro lugar, enfim. Então aqui, a gente poderia, por exemplo, pegar qual que é o ARN deste recurso. A gente poderia pegar o ID, que é o que de fato a gente está fazendo. Enfim, o que a gente está puxando aqui é o ID do Security Group. Então aqui, eu tô falando que o dado, né, o ID do Security Group, o dado, ele vem de um AWS Security Group. Qual AWS Security Group? É este daqui, o website SG. Então eu tô falando deste bloco aqui. Por exemplo, se eu tivesse no meu código 2 Security Groups, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui eu tenho 2. Esse aqui se chama segundo SG. Por exemplo, eu quisesse pegar o ID, né, atrelar essa regra ao segundo SG, eu teria que trocar aqui o nome do segundo SG, porque aí o Terraform ia entender que o ID que ele vai puxar é desse cara aqui e não desse. Então, por isso que os nomes são importantes. Esse segundo nome aqui, ele serve para isso. Então, eu vou excluir essa parte aqui, vou voltar aqui e pronto. Já pegamos o ID, certo? Aqui a gente vai passar qual que é o range de peso. Na documentação, eu vou clicar no recurso que a gente está criando, que é AWS VPC Security Group Ingress Group. Eu vou vir aqui em argumentos para a gente ver o que a gente precisa passar. Então aqui, o Cider IPv4, ele é a origem, né? O range de IPs que vai poder acessar a nossa instância no protocolo SSH. Qual que no caso vai ser o range de IPs? Vai ser apenas o meu IP. Então, para descobrir o seu IP, tem diversas formas. Eu já vou na forma mais rápida mesmo. Clicando aqui em qualquer lugar, vai aparecer o seu IP, mas aí você pode copiar o que tá aqui, porque já aparece o range de IPs, né, que o /32 significa que é somente este IP. Então, eu vou copiar aqui o meu e eu vou colar lá no Terraform. Então, beleza, eu passei aqui qual que é o meu IP, e aí eu vou passar qual que é a porta. Então, no nosso caso, o range de portas vai ser somente a porta 22, então a porta inicial seria 22 e a final seria 22. E qual que é o protocolo? No nosso caso, o SSH usa o TCP. Então, a gente vai manter TCP mesmo. Beleza, já criamos a nossa regra de entrada. A próxima regra é permitir o acesso HTTP e HTTPS. Então, eu vou copiar isso aqui de novo. E aqui, vou colar. E aqui na parte do nome, eu vou pôr permitir HTTP, certo? Mesma coisa, qual que vai ser o Security Group? Vai ser o website SG, vai ser esse ID. Aqui, o range de IPs vai ser todos os IPs do mundo. Então, aqui eu vou colocar 0.0.0.0/0, entre aspas também. E aqui, qual porta? Vai ser, no caso, a porta 80, porque é a porta do HTTP. E qual que é o protocolo? É o protocolo TCP também. E aí, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, e a gente vai criar a regra de entrada HTTPS. E aqui, a única coisa que vai mudar é a porta. Então, a porta HTTPS é a porta 443. Todas as configurações de rede, certo? Que a gente faria manualmente, a gente já fez. E por fim, tem a parte de armazenamento, mas a gente não precisa setar direto no código Terraform. Se eu não colocar nada, ele vai deixar o volume padrão aqui. Caso eu quisesse, né, de fato, setar, por exemplo, 50 GB, aí sim eu teria que adicionar esse parâmetro lá no código, mas a gente não setou nada aqui e eu vou deixar assim. Eu vou incluir também uma regra de saída para nossa instância EC2, para que ela consiga acessar a internet. Se a gente não fizer isso, a nossa instância ela não vai conseguir acessar a internet. E por que, Maria, a instância EC2 precisa acessar a internet? Porque a gente precisa instalar o Docker. Você lembra que a gente subia a instância EC2, entrava nela via protocolo SSH, e aí a gente instalava o Docker para poder rodar a nossa aplicação? Como a gente precisa fazer isso, a gente precisa acessar a internet para poder baixar o Docker, eu vou precisar criar uma regra de saída, né, para que a nossa EC2 consiga acessar a internet.
Como que eu faço isso? Vou na documentação. Security Group Egress, que é uma regra de saída. Então aqui eu vou copiar o exemplo, vou colar o exemplo aqui. Aqui no nome eu vou trocar para, por exemplo, tá legal esse nome que ele sugeriu aqui. O que que eu vou permitir aqui? Eu vou permitir a saída de todos os IPs, então eu vou até copiar esse daqui, vou colar aqui, certo? As portas aqui são todas as portas que eu quero permitir. Como que eu faço isso, né? Eu não sei, vou ter que olhar na doc. Então aqui, como eu quero, né, adicionar todas as portas, se você reparar aqui, tá falando para utilizar o "-1" para especificar todos os protocolos e todas as portas, né? Então, eu não preciso definir o from e o to port se eu quiser usar todas as portas. Então, no nosso caso aqui, eu vou remover essa parte e vou remover essa parte também. E na parte do protocolo, eu vou pôr o "-1", que indica, igual a documentação diz aqui, que o "-1" fala que é todos os protocolos. Então, essa regra aqui nada mais é do que permite que a minha instância acesse qualquer IP da internet, né, do mundo, em qualquer protocolo e em qualquer porta. Então agora, pessoal, as nossas regras da nossa Security Group já estão criadas. Aqui eu acabei de reparar que eu coloquei o nome errado, então o ID do grupo de segurança, que essa regra vai estar atrelada, é a nossa Security Group chamada Website SG. Então eu vou copiar aqui o nome e vou colar aqui. Depois de criada já as nossas regras e a nossa Security Group, nós precisamos atrelar esse Security Group à nossa instância, certo? E como que eu faço isso? Aqui, na nossa instância, a gente vai ter que procurar na documentação algo referente a Security Group ID. Voltando para nossa documentação, vou pesquisar por instance, AWS Instance, em argumentos, qual vai ser o argumento relacionado ao Security Group? Vai ser esse cara aqui. Então, é a lista dos grupos de segurança, né, das Security Groups que eu quero associar à minha instância. Então, vou copiar aqui o nome e voltando aqui para o nosso Terraform, eu vou adicionar aqui o argumento. Como ele é uma lista, a gente coloca entre colchetes e aqui eu vou passar o ID da nossa Security Group. E como que eu sei o ID? Eu preciso primeiro criar o Security Group para eu saber o ID. Então aqui eu vou fazer uma referência ao recurso criado. Então aqui eu vou colocar AWS, ele até aparece aqui para mim, Security Group, Website SG, qual atributo? O ID. E beleza, pessoal, aqui a gente criou uma instância com essa AMI do tipo T2 Micro, utilizando aqui pairs chave site prod com este grupo de segurança aqui que a gente criou, né, com essa security group e com essas tags. Trouxe um desenho para ficar um pouco mais claro essa parte da security group, para quem não entende muito bem. A gente tem aqui a nossa instância EC2, que é o que a gente vai criar, certo? E ela fica dentro de uma security group que vai permitir a entrada e a saída do tráfego. Então, ela é o nosso firewall, ela que vai dizer quem entra e quem sai, é como se fosse um segurança. Essa instância C2, ela fica dentro de uma subnet, certo? Que, porventura, está dentro de uma rede privada, que no nosso caso aqui é a nossa VPC padrão, que está dentro da AWS. Para quem não entende muito bem, eu recomendo que você estude sobre a arquitetura da AWS para que essas regras, essas questões, elas fiquem um pouco mais claras para você. E aqui eu deixo de desafio para você também, caso você queira se aprofundar e praticar mais, que você crie uma VPC utilizando o Terraform, ou melhor, primeiro, faça isso de forma manual, né? Você crie uma VPC, crie a subnet, crie manualmente a security group, e aí você suba a instância C2 e depois tente repetir este processo utilizando Terraform. E aí você vai consolidar muito bem seu conhecimento. Voltando aqui para o nosso desenho, só nos resta a role. Então, só recapitulando um pouquinho da aula passada, por que que a gente precisou criar a role? Para que a nossa instância EC2 consiga acessar o ECR. Como esse laboratório já está imenso, para não demorar muito aqui, eu vou criar de forma manual. E eu acredito que se eu fosse criar pelo Terraform ia ficar bem complexo, principalmente para pessoas iniciantes. Então, como esse lab ele é focado em pessoas mais iniciantes, eu vou criar de forma manual e eu só vou atrelar isso na nossa instância pelo Terraform. Mas, se você é uma pessoa que quer se aprofundar, eu também recomendo que você pesquise e tente por conta própria criar a sua role pelo Terraform. Então aqui no painel do IAM eu vou vir em funções, em inglês vai estar role, e eu vou criar uma role para um serviço da AWS. Eu vou escolher
o serviço da EC2, vou clicar em próximo, vou adicionar a política Amazon EC2 Container Registry Read Only, vou clicar em próximo. Aqui eu vou adicionar um nome, que vai ser ECR EC2 Role, e aqui eu vou clicar em criar perfil, né, que no caso é a role. Com a nossa role criada, dentro lá do meu painel de criar uma instância, em detalhes avançados, a gente tem o que a gente chama de perfil de instância do IAM, que em inglês, se eu mudar para o inglês aqui, vai estar IAM Instance Profile, que nada mais é do que a role que essa instância pode utilizar. Então, se eu clicar aqui, inclusive já aparece a role que a gente acabou de criar. Então, lá no nosso código Terraform, a gente vai atrelar esse Instance Profile nessa instância. Voltando aqui para nossa documentação, aqui na AWS Instance, certo? Eu vou procurar por Profile, e aqui já aparece, ó, IAM Instance Profile, que vai falar qual que é, né, com qual perfil você quer subir essa instância EC2. E aí, você especifica como o nome do seu Instance Profile. Então, aqui eu vou copiar este atributo e aqui no meu código Terraform eu vou adicionar um novo atributo chamado IAM Instance Profile e aqui eu vou passar o nome da minha role. Então, beleza, a gente já declarou a instância, em qual security group ela vai ter e também com qual profile ela vai subir com essa role aqui que a gente acabou de criar. Então aqui, pessoal, a gente já criou a nossa role e agora a gente vai, de fato, aplicar isso em produção, né? Vamos criar esses recursos de fato na nuvem com apenas alguns comandos. Para colocar tudo isso em prática, eu vou abrir um novo terminal. Lembrando que você precisa estar com a sua AWS CLI já configurada na sua máquina com as suas credenciais, tá? Você roda lá um AWS Configure, deixa tudo certinho. E você também precisa ter o Terraform instalado na sua máquina. Pressupondo que você já tem tudo isso, a gente vai iniciar o Terraform com o comando terraform init. E aí, ele vai inicializar o back-end. Então, como você pode ver, ele está inicializando. Beleza, já inicializou. Depois de ter inicializado o back-end, a gente vai rodar um plane para o Terraform conseguir planejar tudo. Mas antes da gente fazer isso, geralmente o que eu gosto de fazer? Eu gosto de rodar um Terraform FMT para que ele formate todos os arquivos e fique de uma forma mais legível e dentro do padrão do Terraform. Então, se eu rodar um Terraform FMT, repara que ele retornou aqui os arquivos que ele mexeu, então ele ajustou aqui e deixou tudo certinho com os espaços configurados. Depois de rodar um Terraform FMT para formatar, eu gosto também de rodar um Terraform Validate. Esse comando ele vai validar para ver se o meu código, né, ele tá funcional e tá tudo ok. Então, como você pode ver, deu um erro aqui de uma referência inválida no arquivo EC2TF na linha 2. Então, eu vou clicar aqui em EC2TF, na linha 2, eu esqueci de colocar as aspas. Então, por isso que tá dando erro, porque ele não tá entendendo o que é aqui. Então, aqui eu vou colocar as aspas, vou salvar o arquivo e vou rodar um Terraform Validate novamente. E pronto, ele tá falando que a configuração é válida, ou seja, os meus arquivos estão válidos. Feito isso, eu vou rodar agora o Terraform Plane para que ele planeje tudo que vai ser criado na AWS. É importante ressaltar que eu tenho que executar o comando no mesmo caminho, né, na mesma pasta onde estão os meus arquivos Terraform. Eu vou rodar um Terraform Plane e agora a mágica acontece. Foi bem rápido aqui, como você pode ver, ele está planejando adicionar 7 recursos na minha conta. O Terraform ele vai criar então aqui um repositório chamado ECR Site, certo? Então, aqui ele tá dando para mim as informações deste ECR. Então, o ARN a gente ainda não tem, o ID ainda não tem, porque ainda não foi criado, né? A tag mutável, o nome, a região. Descendo aqui, a gente vai criar uma instância com essa AMI do tipo T2 micro. As tags vão ser essa. E aí, descendo mais um pouquinho, tem o nosso security group, chamado website SG. E aqui, as regras de saída de todos os protocolos. A regra de entrada na porta 80, a regra de entrada na porta 443 e a regra aqui de entrada do tráfego SSH do meu IP. Confirmei que tá tudo ok, então eu vou rodar um Terraform Apply. E eu vou escrever yes e pronto, ele já está criando aí, provisionando todos os recursos para mim, apenas com uma linha de código, né? Com um comando, a gente já está criando
tudo o que precisa lá na nossa conta AWS. Então, vindo aqui para minha conta AWS em EC2, por exemplo, em Dashboard, a gente já consegue ver que o nosso website server já está de pé, já está subindo. Se eu selecionar aqui e clicar em tags, a gente já vê que esse recurso ele foi provisionado pelo Terraform. Se a gente clicar aqui em ECR, a gente já pode ver que o nosso ECR ele foi criado com essa URL. Voltando aqui em EC2, se eu descer um pouquinho em Security Group, a gente já consegue ver a nossa Security Group chamada Website Prod, que também foi criada pelo Terraform. Nas regras de entrada, a gente já pode ver que está permitindo o tráfego SSH da minha máquina, já está permitindo o tráfego HTTPS e o tráfego HTTP. E vamos validar se a nossa instância, né, ela está com essa Security Group atrelada a ela. Então, se a gente vir aqui na instância e clicar em Security, a gente já vê que está com a role que a gente criou e é a Security Group que nós criamos pelo Terraform também, com todas as entradas que a gente escolheu. Fora isso, pessoal, vindo aqui no Bucket S3, no bucket que a gente criou para armazenar o nosso TF State, se você reparar, ele criou a pasta site, certo? E dentro de site a gente tem o arquivo do tfstate, que é onde vai dizer exatamente tudo que está criado na nossa infra. Ou seja, a partir de agora, tudo que a gente mexer nesses recursos, né, e rodar um plane de novo, ele vai sempre comparar com esse estado aqui. Então, para validar, né, se a nossa instância de fato está acessando a internet e se a gente consegue se conectar a ela via SSH, eu vou entrar aqui dentro de Projects e Lab, no meu terminal, certo? Se eu der um ls aqui, eu já movi a minha chave siteproj para cá, para ficar mais fácil. E aí, eu vou rodar o comando ssh -i, vou passar a chave e o usuário, @ o IP da máquina. Se você tiver um pouco em dúvida sobre isso, revisa na aula anterior que eu explico mais a fundo sobre a conexão SSH, enfim. Então aqui vai ser C2 user, @ o IP da máquina. Então aqui eu vou copiar o IP público e vou colar aqui. E pronto, pessoal, conseguimos acessar a nossa máquina, ou seja, a nossa regra está funcionando. E agora vamos ver se a nossa máquina consegue acessar a internet, né, para que a gente instale o Docker. Então, sudo yum update -y, beleza, ele conseguiu fazer o update. Sudo yum install docker. E beleza, ele tá conseguindo baixar o Docker. Beleza, pessoal, conseguiu instalar o Docker aqui. Eu vou rodar um sudo systemctl enable docker e um sudo systemctl start docker. E aí, pessoal, se eu der um docker version, ele já vai me dar aqui o Docker, certo? E se eu der um docker ps, ele também já está mostrando aqui as imagens. Ou seja, pessoal, conseguimos provisionar a nossa infraestrutura através, né, do Terraform para poder melhorar o nosso processo. Então, pessoal, aqui do nosso desenho a gente conseguiu provisionar toda a infraestrutura digitando, né, apenas o comando do Terraform Plane e Terraform Apply e a mágica aconteceu. Então, por exemplo, se eu quisesse provisionar 50 infraestruturas dessa, como que você faria, né? Você reutilizaria esse código para poder rodar as suas instâncias, enfim, de uma forma extremamente simples. Obviamente que aqui é um laboratório, eu não vou subir 50 recursos aqui. E também tem formas da gente reaproveitar os recursos utilizando módulos do Terraform. Então, a gente estrutura de um jeito que os módulos, né, eles sejam reutilizáveis e aí você consegue provisionar uma infraestrutura de forma padronizada e de forma completamente escalável e reutilizável. Eu não vou entrar neste detalhe aqui, porque senão a aula ia ficar imensa, e também porque são conceitos mais complexos, mas o que eu quis trazer aqui é a ideia de que a gente consegue fazer isso sem ser de forma manual, né? De certa forma, acaba sendo manual na hora da gente escrever o código, mas depois, para poder provisionar isso, a gente faz de forma automatizada. E agora, a gente precisa deletar os recursos, né, que a gente criou, e aí todo outro processo, né, que é de fato de gerar a imagem, enviar ela para o ECR, você entrar na instância via SSH, instalar o Docker e baixar essa imagem do ECR, a gente já fez isso na aula anterior e você pode repetir o mesmo processo agora, só que de forma que a infraestrutura for provisionada
pelo Terraform. Então agora, com o laboratório finalizado, vamos deletar os recursos. Mas ao invés de deletar isso na mão, igual a gente fez na aula passada, a gente vai simplesmente deletar através do Terraform. Voltando para o nosso VS Code, eu vou rodar o comando terraform destroy. E basicamente ele vai deletar tudo que está nesse TF state, que foram os 7 recursos que a gente criou, né? Então ele vai deletar o ECR, ele vai deletar a instância. Então eu já validei aqui, eu vou digitar um yes e ele vai começar a destruir todos os recursos. Então, se a gente voltar aqui na AWS em instância C2, por exemplo, em instâncias, ele já está deletando, né? Desligando essa instância, terminando ela. Se a gente vier em Container Registry, não tem nenhum repositório aqui. E na parte de EC2 em Security Groups, a nossa Security Group que nós criamos também não está aqui. Ou seja, com um comando também nós conseguimos destruir 7 recursos que foram criados pelo Terraform de forma totalmente rápida e eficaz. Parabéns! Agora toda a sua infraestrutura foi provisionada com o Terraform. Dessa forma, ela é escalável e replicável. E essa é só a segunda etapa, porque na próxima aula nós vamos aprender a automatizar todo o processo de deploy da nossa aplicação e também automatizar o processo do deploy da infraestrutura através de pipelines CI/CD utilizando o GitHub Actions. Então, para você não perder nenhum episódio dessa série, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se esse vídeo ele foi útil para você, eu também peço que você dê o like, porque isso ajuda o YouTube a entender que meus vídeos são relevantes e você também ajuda no crescimento do canal. E antes de fechar, eu gostaria de agradecer que nós alcançamos a marca de 4.000 inscritos e eu tô extremamente feliz. Então, muito obrigado a cada pessoa que curtiu e compartilhou meu vídeo, deixou um comentário legal. Eu agradeço demais, pessoal. Isso me mostra que eu estou no caminho certo e que eu estou ajudando as pessoas. E o vídeo fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.